Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O capeta do forno de cal. O povoado de Serra Branca carregava nas costas o peso de uma história esquecida. Encravado entre pedras calcinadas e serras secas, o vilarejo era conhecido por sua antiga produção de cal. Fornos circulares, como crateras abertas, ainda jaziam à beira do morro, exalando um cheiro adormecido de enxofre e morte. Ninguém mais trabalhava ali, mas as construções continuavam, estranhamente, intactas. Como se esperassem. Diziam que à noite, quando o vento passava assobiando por entre as bocas dos fornos, era possível ouvir sussurros. Não vozes humanas, mas sons guturais, gorgolejantes, como se algo respirasse dentro da terra. Os moradores antigos evitavam o local após o pôr do sol. As crianças eram ameaçadas com histórias do capeta do forno de cal, uma criatura que queimava vivos os que ousavam se aproximar depois da Ave Maria. Tudo começou a mudar quando um forasteiro chegou ao povoado. Chamava-se Gilberto, um pesquisador de geologia da capital, interessado nas formações rochosas e na história industrial da região. Ignorando os alertas dos mais velhos, Gilberto acampou ao lado do maior forno, que ele chamava de Furna Central. Dizia que escutava ruídos incomuns e que havia fissuras subterrâneas conectando os fornos com um sistema respiratório primitivo. Na terceira noite, algo despertou. Uma vibração tênue no solo, como um tambor soterrado batendo ritmado. Gilberto saiu da barraca com a lanterna em mãos, apontando para dentro da boca escura do forno. Ali, entre a fuligem, viu 2 pontos vermelhos flutuando na escuridão, como olhos acesos. Não teve tempo de gritar. Um sopro quente, quase líquido, saiu da cratera e o puxou para dentro. Na manhã seguinte, encontraram apenas a barraca queimada e um par de botas chamuscadas. Nenhum vestígio de Gilberto. Os mais velhos murmuraram em voz baixa: ele acordou, o capeta do forno de cal está faminto de novo. A prefeitura abafou o caso. Disseram que Gilberto caiu em uma fenda e foi levado por um deslizamento. Mas ninguém acreditava. As crianças começaram a ter pesadelos com um homem sem pele rastejando pelas paredes de pedra. E as bocas dos fornos, agora gemiam de madrugada. Em um pequeno bar da vila, Tunico, um dos últimos careiros vivos, bebia sua cachaça em silêncio. Ele havia visto o que nenhum outro ousava admitir. Trabalhava nos fornos quando era jovem e lembrava do acidente que todos fingiam ter esquecido, o dia em que um homem foi selado vivo dentro da fornada. Chamava-se Elias, e sua morte foi encoberta por medo e desespero. Elias não era um homem comum. Dizia-se que ele falava com cobras e rezava de costas para o altar. Era conhecido por mexer com coisas erradas e por ter sido expulso da cidade vizinha após uma série de mortes inexplicáveis. Quando foi contratado para ajudar nos fornos, ninguém o queria por perto. Mas precisavam de braços fortes. E o calor da cal não escolhia seus servos. A tragédia aconteceu quando o forno número 7, o mais profundo, teve uma explosão interna. Parte da estrutura desabou, e Elias foi soterrado. Os colegas correram, mas o fogo já havia engolido tudo. Em vez de resgate, jogaram mais cal por cima. Disseram que era o protocolo, que não dava para salvar ninguém. Mas Tunico sabia que Elias ainda gritava lá dentro. Desde aquele dia, o forno 7 nunca mais esfriou. Mesmo após anos de abandono, uma leve fumaça branca saía de sua boca como se algo ali dentro ainda queimasse. Tunico afirmava que Elias se fundiu à cal, tornando-se parte dela. Um espírito de fogo e rancor. E que o capeta do forno de cal era, na verdade, Elias renascido, moldado pela dor e pelo esquecimento. As histórias se espalharam como brasa em palha seca. Um grupo de jovens decidiu invadir o forno 7 e filmar tudo para postar na internet. Queriam desmascarar o mito. Entraram rindo e zombando das lendas. Só um deles voltou, mudo, com a pele coberta por bolhas e os olhos virados. Nunca mais falou uma palavra. Na vila, ninguém mais ria das histórias antigas. Começaram a trancar portas com cruzes de palha e sal grosso. Os fornos, antes ruínas esquecidas, voltaram a ser temidos como bocas do inferno.
E o nome Elias não era mais pronunciado em voz alta. O padre novo, recém-transferido para a paróquia de Serra Branca, não acreditava em superstições. Jovem e cheio de fé, decidiu enfrentar os boatos com orações e bênçãos. Organizou uma procissão que passaria pelos antigos fornos, rezando pela libertação das almas presas ao fogo. Os moradores hesitaram, mas acabaram cedendo à autoridade eclesiástica. Na noite da procissão, as velas tremiam ao vento, mas o que parecia ser apenas uma brisa revelou-se um fôlego quente vindo dos fornos. O padre, firme, começou a rezar em latim. Quando chegaram ao forno 7, a fumaça se adensou como se ganhasse peso, caindo sobre os fiéis como um véu quente. As velas apagaram todas ao mesmo tempo. Alguém começou a gritar. Não de medo, mas de dor. Um dos devotos caiu no chão, contorcendo-se como se tivesse sido colocado sobre brasas. A fumaça se infiltrava em suas narinas, olhos e ouvidos. Outros correram, pisoteando quem ficasse no caminho. O padre ficou. Continuou rezando, tentando exorcizar o mal com sua voz trêmula. Então, a voz veio. Grossa, cavernosa, e saiu da boca do forno como se o próprio inferno tivesse aprendido a falar. Não reze por mim, padre. Já fui salvo pelo fogo. A fumaça se recolheu, o chão parou de tremer, e tudo silenciou. O padre ficou ali, ajoelhado, olhos vidrados, a batina queimada nas bordas. Nunca mais celebrou missa. Após o ocorrido, o forno 7 foi selado com concreto. Mas ninguém acreditava que aquilo faria diferença. Era como tentar trancar o vento ou encerrar um espírito com tijolos. O mal que havia ali não respeitava barreiras físicas. Ele respirava pelos outros fornos, sussurrava nas pedras, aguardava o próximo tolo. E assim, a vila voltou a viver em silêncio. As noites ficaram mais curtas. O medo voltou a ser companheiro constante. E o nome do capeta do forno de cal passou a ser pronunciado apenas em orações sussurradas, de olhos fechados e coração acelerado. Anos depois, um grupo de arqueólogos, em parceria com uma universidade, retornou à Serra Branca com autorização para escavar a área dos fornos. A vila, já quase deserta, os recebeu com olhares vazios. Um deles, a doutora Helena, era especialista em rituais antigos e tinha ouvido falar dos fornos do demônio. Ela queria provas. Queria ossos. Queria a verdade. Na terceira escavação ao lado do forno 4, encontraram restos mortais enegrecidos, porém intactos. Os ossos estavam em posição fetal, e o crânio parecia carbonizado por dentro. Algo no interior do crânio estava selado com cal sólida. Quando abriram, encontraram uma pequena cruz de ferro derretido e uma língua humana, mumificada. Helena desmaiou. Ao acordar, jurava ouvir uma voz repetindo uma frase sem parar: a carne volta a cal. A carne volta a cal. Os instrumentos começaram a falhar. Câmeras derretiam por dentro, bússolas giravam sem rumo, e o calor se tornava insuportável após o meio-dia. Era como se estivessem sendo cozidos por um sol interior. Certa noite, uma das barracas foi reduzida a cinzas. Nada sobrou, exceto um coração ainda pulsante entre as brasas. Os arqueólogos começaram a fugir um a um, abandonando equipamentos, registros, até mesmo documentos. Helena foi a última. Antes de partir, enterrou os restos que haviam encontrado e desenhou uma cruz com o próprio sangue na entrada do forno. Ela nunca mais falou com ninguém. Vive hoje em um sanatório, murmurando em línguas mortas e desenhando fornos com olhos. Disse que o capeta do forno de cal não quer ser esquecido. Ele quer ser lembrado. Quer que contem sua história. Porque, quanto mais se fala dele, mais ele se espalha. E a vila? Bem, a vila ficou em silêncio, mas o forno 7 ainda respira. À noite, se prestar atenção, é possível ouvir batidas compassadas. Como um coração faminto. Tunico, agora velho e cego, era o último morador da vila. Vivia recluso em uma casa de madeira, cercada por sal e crucifixos enferrujados. Ele sabia que seu tempo estava acabando, mas também sabia que era o último laço entre o mundo dos vivos e o capeta do forno de cal. Em seu último dia,
acendeu uma lamparina e caminhou com dificuldade até o forno 7. Entrou sem medo. Carregava uma pá velha e um rosário. Murmurava orações que misturavam latim e palavras de uma língua ancestral. Dentro do forno, o ar era quente como febre. As paredes tremiam com a sua aproximação. E lá estava ele, um vulto de ossos e fogo, com olhos como carvões em brasa. Elias. Ou o que havia restado dele. Chegou tua hora, velho, disse a criatura, sem mover os lábios. Tunico assentiu. Estava ali para terminar o que começara décadas atrás. Enterrou a pá na terra misturada com cal e começou a cavar. Cada golpe fazia o forno gemer. Até que encontrou o coração de Elias, ainda intacto, pulsando dentro de uma cova de pedra. Tunico tirou o rosário do pescoço e o enfiou no coração. O forno gritou. Um som que fez os céus escurecerem e os corvos caírem do céu. O fogo se apagou. O calor sumiu. Tunico caiu morto sobre as brasas frias. Mas sorriu. Pela primeira vez em décadas. No dia seguinte, a vila foi tomada por um silêncio sobrenatural. O forno 7 estava frio. Pela primeira vez desde o acidente, nenhuma fumaça subia. A terra havia fechado a boca. Mas todos sabiam que aquilo não era o fim. Era apenas uma pausa. Porque o capeta do forno de cal pode dormir, mas nunca morre. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode